Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um AMI Conversas de Terreno, mais uma vez aqui no Facebook, e hoje temos uma convidada muito especial que está na Unicef em Moçambique, portanto vamos fazer um direto de Portugal para Moçambique, aqui são 7 horas, lá já são 21 horas, mas antes de chamar aqui a nossa convidada ao ecrã, dizer-vos só, também enquadrar-vos aqui do tema do nosso direto de hoje, que vai ser sobre o direito da criança num ano em que a ONU declara o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. E sobre esse mote, lançámos recentemente a primeira revista do ano, já vai-se na sua, já é na sua edição número 80, portanto, e saiu aqui a primeira do ano e toda ela dedicada à eliminação do trabalho infantil. E chamo também a vossa atenção que tem um exclusivo nas redes sociais, podem consultar através da nossa página do Facebook, um exclusivo com uma entrevista a Beatriz de Imperatori, diretora executiva da Unicef em Portugal. Só para dar aqui alguns factos que eu acho que são relevantes sobre o trabalho infantil no mundo e de acordo com a Unicef, 128 milhões de crianças no mundo são vítimas de algum trabalho forçado e nas últimas 2 décadas quase 100 milhões de crianças foram resgatadas de situações de trabalho escravo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Em 2022, vai realizar-se a 5ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, vai realizar-se na África do Sul, onde serão assumidos compromissos adicionais para acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas até 2025. Portanto, há aqui, sem dúvida, muito trabalho a fazer e vou chamar então aqui à nossa conversa a convidada de hoje. Ela é Carla de Mendonça, jurista e especialista em proteção da criança na Unicef em Moçambique, onde trabalha há mais de 15 anos. Trabalha atualmente na área de acesso à justiça para crianças, fornecendo todo o apoio técnico às diversas instituições da área da administração da justiça, sobretudo na melhoria do quadro legal e de políticas para o seu próprio e respectivo alinhamento aos padrões internacionais. Ministra também diversas formações ligadas aos direitos humanos, em geral e em particular aos direitos das crianças, tais como procedimentos amigos das crianças no sistema judicial e administrativo, responsabilidade penal juvenil, Sistema Internacional de Proteção dos Direitos da Criança, mediação e resolução de conflitos. Escreveu alguns artigos e participou na elaboração de relatórios nacionais sobre a situação dos direitos humanos no país, que neste caso é Moçambique, e eu, sem mais demoras, convido Carla de Mendonça aqui à nossa conversa. Muito bem-vinda. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o convite da AMI em participar neste direto. Já passado da sua hora de expediente, como se costuma dizer, já são 21 horas aí em Moçambique e aqui são 19 horas. Portanto, muito obrigada também pela sua disponibilidade. Estava eu aqui a apresentá-lo e também a relatar que a ONU declarou este ano como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil e pergunto-lhe, Carla, como é que sente que este reconhecimento também vai, de alguma forma, ajudar o desenvolvimento do seu trabalho. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada, eu tenho um prazer de estar aqui. Quero agradecer esta oportunidade de interagir com os diferentes telespectadores e ouvintes e dizer que tenho acompanhado o trabalho da AMI e desde já presto o meu tributo ao trabalho que tem realizado. De facto, este ano é um ano particular, é um ano em que o trabalho infantil tem estado a ser de formas diversas falado e tratado, muito por conta do contexto atual global em que vivemos. Portanto, nós temos a consciência de que
com a situação da pandemia, a situação do trabalho infantil sofreu, portanto, um revés muito grande, ou seja, vemos cada vez mais crianças a serem empurradas para essa situação de trabalho infantil, expostas a diferentes riscos. Portanto, este é um ano que, de facto, as Nações Unidas e outros parceiros, assim como os governos, de forma conjugada, pretendem levar a cabo uma reflexão e ações tendentes a colmatar e a mitigar o impacto que tem sido e que está a ser as questões relacionadas com a pandemia da Covid, e sentimos que, portanto, se houver essa reflexão e se houver essa conjugação de esforços, poderemos tirar muitas crianças que neste momento estão a enfrentar verdadeiros dilemas, verdadeiras crises nas suas vidas, para uma situação menos penosa do que estão agora. Portanto, este reconhecimento e este lema que foi para aqui trazido é uma forma de nos podermos organizar para respondermos a este apelo de proteção e de promoção cada vez mais dos direitos da criança. Muito obrigada. Muito bem, eu recordo só, como estamos em direto para o Facebook, que quem estiver a acompanhar este direto poderá colocar as questões também a Carla de Mendonça, a qual também nós desde já agradecemos. E eu parto aqui já para a segunda questão, e enquanto especialista, Carla, em matéria de proteção da criança, como é que vê a evolução daquilo que é, na sua gênese, a garantia dos direitos da criança numa perspectiva mais global? Eu penso que, enquanto comunidade global, houve diferentes estágios e nós saímos de um contexto em que tínhamos uma criança que era apenas objeto de direitos, para um contexto em que ela é considerada, é sujeito de direitos. Portanto, nota-se que houve um abandono de velhos paradigmas, e, portanto, esta criança começou a ganhar o seu espaço, começou a sua imersão pelo mundo da cidadania, foi ganhando a sua capacidade civil e social, e rapidamente foram alcançados patamares mais elevados de direitos. Mas isto não foi, portanto, um processo rápido, célere, mas foi um processo de décadas que levou a que cada vez mais países, a comunidade internacional, fizessem, portanto, passos no sentido de congregar de forma integral aquilo que é a garantia dos direitos da criança. Portanto, passamos dessa situação para um estágio atual em que temos, portanto, um quadro legal que, não sendo ideal, assegura de forma integral diferentes direitos que a criança tem. Portanto, a Declaração dos Direitos da Criança, em 1959, depois, mais tarde, em 89, portanto, o aparecimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e as diferentes convenções que visavam proteger e promover os direitos da criança, mostram de forma clara que houve um esforço global para minimizar e mitigar quaisquer violação dos direitos das crianças. Os Estados foram instados, através dos diferentes instrumentos internacionais, a promoverem os direitos da criança, a criarem um quadro legal local para uma maior proteção
E nessa perspectiva, muitos conseguiram, portanto, fazer face a essas lacunas legais que existiam, e hoje temos uma situação em que, com a adoção e a ratificação dos diferentes instrumentos, cada vez mais Estados promovem os direitos da criança, de forma gradual, paulatina, porque nem sempre se mostra possível fazer esta forma de proteção integral. No entanto, todos os Estados, através dos reportes, dos relatórios que mandam os diferentes comitês e comissões, fazem, portanto, aquilo que são, mostram ao mundo aquilo que são os alcances durante certo período de tempo. Os Estados, quase todos eles, através das plataformas internacionais, têm demonstrado maior capacidade e maior resposta na promoção e proteção dos direitos da criança. Não quer dizer que estejamos cabalmente satisfeitos, mas que há uma progressão paulatina no sentido do seu cumprimento. Obrigada. Muito obrigada, e realmente são aqui bons caminhos, essa evolução gradual também que está a acontecer. E quais é que considerem serem os principais pilares, os grandes pilares em matéria de Ai, já me gostava de dizer esta palavra. Muito obrigada. Internacional, às vezes estas palavras, já pelo o seu significado, já tem aqui uma forte conotação. Estava eu a dizer, em matéria de legislação internacional, contribuíram para uma redução do número de crianças sujeitas a situações de exploração e trabalho infantil. Sim, iria começar por mencionar a Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Criança. Muito bem. Como o principal instrumento, mas também temos as diferentes convenções da Organização Internacional do Trabalho, que têm estado a promover e a proteger os direitos e a garantir as defesas necessárias no âmbito do trabalho infantil. Portanto, a Convenção das Nações, a Convenção sobre a Idade Mínima para o Emprego é uma convenção importante que a Organização Internacional do Trabalho promoveu, e ela visa essencialmente abolir de forma efetiva o ingresso de crianças no trabalho infantil, promover ou aumentar progressivamente a idade mínima para o trabalho, ou para a admissão ao emprego, e também, de forma consistente, assegurar que os Estados que empreguem crianças dentro da idade mínima tenham em conta o desenvolvimento físico e mental desses jovens, dessas crianças admitidas ao emprego. Depois temos também a Convenção sobre as piores formas de trabalho infantil, que é uma convenção que essencialmente insta os Estados para tomarem ação imediata para assegurar a proibição, se não a eliminação de todas as formas consideradas piores formas de trabalho infantil. Nesta perspectiva, estas piores formas de trabalho infantil significam que devem ser de forma muito vigorosa eliminadas de toda e qualquer prática, porque mostram análogas àquilo que são os direitos da criança e, em última análise, aquilo que são os direitos da pessoa humana. Portanto, consideram-se essas piores formas como a escravidão ou quaisquer outras práticas que sejam semelhantes à escravidão, a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívida, o trabalho forçado ou o trabalho obrigatório,
o trabalho, portanto, a exploração sexual de crianças, a exploração para a produção pornográfica e outras formas ilícitas, incluindo a produção e comercialização e tráfico de drogas. Portanto, estes dois instrumentos são fundamentais naquilo que pode ser considerado o pilar ou alicerce para a defesa das crianças no emprego delas para qualquer tipo de trabalho, seja ele trabalho formal ou trabalho informal. Muito obrigada. Temos aqui uma primeira pergunta de quem nos está a seguir este direto, da Carolina Rodrigues. E a Carolina pergunta: de que forma é que nós, portugueses, podemos contribuir de uma forma mais prática e ajudar para dar mais enfoque à violação dos direitos da criança? Muito boa pergunta, muito obrigado, Carolina. Esta é uma questão, de facto, que todos nós devemos fazer, independentemente de trabalharmos na área de proteção à criança. Porque como cidadãos, como bons cidadãos, como pais, como membros de uma comunidade, temos uma obrigação nata de defender e de promover os direitos da criança. Uma das formas que se pode, entre as inúmeras formas, é envolver-se ou empenhar-se em atividades relativas à proteção dos direitos da criança. E esse envolvimento não tem que ser necessariamente o envolvimento direto no trabalho que se executa, mas tem de ser no sentido de estar atento a quaisquer formas de violência, de violação dos direitos da criança e poder dessa forma contribuir, quer seja denunciando alguma prática análoga ou proibida, quer seja envolvendo-se na sensibilização, quer seja também participando de programas que visam ajudar as crianças através de programas de educação para a cidadania, através de programas de ajuda humanitária em situações de crise, através de programas que visam promover aquilo que é assistência social aos agregados familiares mais desfavorecidos. Portanto, estas são algumas das formas que se podem elencar, do qual, portanto, a Carolina poderá fazer uso. Existem muitas outras formas, ou até a forma de contribuir financeiramente para programas existentes de ajuda e apoio às crianças e aos agregados familiares mais pobres. Portanto, já temos aqui muitas formas de ser uma parte ativa nestes vários programas que a Carla mencionou. Muito obrigada. Eu acho que está amplamente respondida aqui a questão colocada pela Carolina Rodrigues. E seguindo aqui a nossa... Vou só aqui novamente ao fora. Temos só aqui um pequeno pormenor de agradecimento. Retomando aqui a nossa entrevista, de acordo com a Unicef, nos últimos 16 anos houve uma redução na ordem dos 38% de crianças envolvidas no trabalho infantil. E eu pergunto-lhe de que forma é que esta fase que estamos a viver, a pandemia, veio regredir esse progresso e trazer novas preocupações que colocam em risco estes direitos das crianças. E que estávamos curiosamente a falar sobre esta mesma pergunta antes de entrarmos aqui no nosso direto. Portanto, quais são aqui estas novas preocupações que se trazem para esta nova realidade? Muito obrigada. Esta é uma questão bastante sensível e fundamental. A reflexão que todos nós somos
compelidos a fazer sobre que impacto a pandemia tem estado a ter na vida das crianças. Crianças essas que estão a viver verdadeiros dramas nas suas famílias. Tiveram situações em que, não estando a frequentar as escolas, elas, portanto, são colocadas numa situação de não estarem a fazer aquilo do que mais gostam de fazer, que é interagir, socializar, aprender, e tudo isto cria nelas uma certa ansiedade e um certo mal-estar. Mas, a par disso, também há situações em que elas estão sob ameaças e riscos iminentes de serem abusadas, violentadas, tanto em casa, pelo nível do stress a que os adultos estão devotados, podem ser vítimas deste tipo de violência, mas também estamos a impedir um direito fundamental que elas têm, que é o direito à educação, o direito ao lazer, o direito a uma infância. É uma situação, de fato, bastante dramática, e nas situações em que as escolas foram interrompidas, parte dessas crianças não voltará mais à escola. Em contextos como Moçambique e outros, essas crianças são obrigadas a ajudar o agregado familiar, ajudar nas tarefas domésticas, mas também ajudar na busca de rendimentos familiares, na busca de subsistência familiar. E essas crianças estão sujeitas a serem, portanto, violentadas nas vias públicas, estão sujeitas a serem abusadas sexualmente, correm riscos acentuados ao atravessarem as estradas, e são crianças que estão, portanto, em risco de serem, de terem, se forem raparigas, de terem uma gravidez precoce, e estão sujeitas também a terem casamentos prematuros, porque elas, portanto, não estando a estudar e estando apenas em casa, com um agregado familiar com rendimentos bastante diminutos, os pais poderão pensar em alternativas de subsistência, que é casar as meninas para que, portanto, haja menos bocas a alimentar em casa, ou ainda para que isso seja moeda de troca sobre algum, portanto, algum bem que possa ser dado. Portanto, em países que haja a prática do lobolo, ou do pagamento do dote, isso pode ser usado como, portanto, uma forma, uma válvula de escape para sair, portanto, para retirar a família dessa situação de vulnerabilidade econômica. De facto, estão muito mais expostas face a esta situação que nos encontramos. E tenho aqui já outra questão da Judite Batista, que coloca a seguinte pergunta: quais são as maiores dificuldades sentidas pelos especialistas ao tentarem transpor para a realidade no terreno os direitos das crianças? Obrigada, Judite. Muito obrigada, Judite. Essa é uma questão muito importante, porque, de facto, nós vivemos verdadeiros dilemas. Não é fácil priorizar dentro de uma crise e dentro de imensas necessidades e imensas prioridades. E este tem sido um jogo de equilíbrio que nós, de forma consistente, conseguimos endereçar. Mas é necessário aqui notar que, por causa este constante desafio, nós somos obrigados a fazer priorização e a
coordenar melhor com outros parceiros e outros intervenientes o tipo de respostas que cada parceiro, que cada entidade pode facultar. Portanto, este é um trabalho que não é feito apenas por uma única entidade ou por um grupo de entidades. Para que são chamados todos. As comunidades têm um papel muito importante a desempenhar. O governo tem um papel fundamental e incontornável, mas também os grupos de sociedade civil, as organizações, portanto, os doadores, os parceiros de cooperação, todos, se cada um faz a sua parte, grandes alcances poderão ser alcançados, e nós temos notado que nas intervenções que fazemos, porque somos uma coletividade, conseguimos, portanto, prover assistência e minimizar o sofrimento dessas crianças. E eu aqui também gostaria de aproveitar esta plataforma para falar e para agradecer a campanha que foi lançada por Portugal, portanto, que foi lançada no sentido de haver um apoio a Moçambique, e no qual, portanto, sabemos que há um enorme interesse da parte dos portugueses de apoiar, portanto, o nosso país. Também dizer que o Unicef, a nível global, já tinha lançado um apelo no sentido de podermos todos nós, de forma individual e coletiva, apoiar os milhões de famílias que, neste momento, passam verdadeiras privações a nível global. Portanto, estes apelos foram lançados, tanto o apelo global como o apelo para Moçambique, foram lançados no sentido de prover apoio em meios de subsistência para fazer face à situação bastante difícil em que grande parte das pessoas se encontra. E o nosso país, no caso concreto, com a pandemia, veio acrescentar ainda mais o peso e a situação de privação de milhares de pessoas que estavam a sofrer devido à situação dos constantes das mudanças climáticas. Ou seja, já tínhamos uma situação de ciclones recorrente, tínhamos uma situação de secas e cheias em diferentes regiões. Portanto, esta questão da pandemia veio exacerbar ainda mais, ampliar ainda mais o sofrimento de milhares de pessoas do nosso país. Portanto, eu quero aproveitar esta plataforma para agradecer ao povo português, agradecer à Unicef Portugal, agradecer a organizações como a AMI, que têm estado a prover apoio, a preocupar-se com a situação que Moçambique vive neste momento. Obrigada. Também reforçar que este espaço é sobretudo para atingir esses objetivos, estes espaços diretos, estas conversas, também são marcadamente para alcançar estas metas e para também existir aqui uma voz muito ativa. E também agradeço-lhe o facto de reforçar todo este apelo
que é sempre muito importante. Estava-me a dizer há pouco, antes de entrarmos em direto, que a situação em termos de vacinação está a correr normalmente. Quer-me falar um pouco sobre como é que está esta fase, ou seja, já se sente alguma calma ou ainda se vive muito a ansiedade e o medo? Bem, em Moçambique a situação, os números tenderam a aumentar durante o mês de dezembro e janeiro, e houve de facto uma situação de medo e até certo ponto de pânico. Os serviços de saúde estavam a chegar ao limite das suas capacidades, mas felizmente o cenário tendeu a estabilizar. Portanto, apesar do número de infecções ter aumentado gradualmente ou paulatinamente, o nível de fatalidades, portanto, tendeu a estabilizar no último mês. Portanto, penso que se continuarmos a manter as medidas preventivas necessárias, iremos, portanto, poder ter uma situação mais controlada. Felizmente houve a reabertura das escolas, que era um fator que preocupava imenso a Unicef. Portanto, nós trabalhamos com o setor de saúde e da educação para que houvesse um regresso seguro das crianças às escolas e, portanto, já retomaram as aulas e esperamos que elas consigam recuperar o tempo que foi perdido. Estamos a trabalhar também para prover assistência às escolas para, portanto, que as crianças possam ter um ano escolar e um bom aproveitamento escolar durante este ano. E pergunto-lhe também quais são atualmente, e também já falámos um pouco sobre esta fase pandémica, quais são atualmente, e tendo em conta este cenário, os principais desafios enfrentados em Moçambique e mais amplamente também no continente africano em matéria de defesa dos direitos da criança? Bem, os principais desafios têm a ver com primeiro é a questão da manutrição, manutrição entre as crianças, sobretudo as crianças abaixo dos 5 anos. A questão da mortalidade, tanto materna como infantil. A questão da pobreza e carência econômica. Temos agregados familiares vivendo com uma renda média muito baixa, portanto, estão a precisar de ajuda. A questão, portanto, em relação às crianças do tráfico de crianças, portanto, é uma preocupação constante. O trabalho infantil é uma preocupação constante. A violência contra as crianças é uma preocupação constante. E nesta componente da violência contra as crianças, dizer que, portanto, as crianças são violentadas dentro das suas casas, portanto, nos seus portos seguros, que são os lares e as casas que deveriam ser locais de amor e de compreensão. Grande parte dessas crianças são violentadas nesse local, ou então na sua zona ou na sua área de residência, por pessoas conhecidas. Portanto, é uma preocupação muito grande.
que continuemos a ter níveis muito acentuados de violência. Também temos preocupações em relação à negligência, abandono de crianças, casos de crianças que são abandonadas pelos próprios pais. A questão da orfandade é uma questão preocupante, portanto, muitas vezes as crianças vivem com os seus avós, em caso de morte de um ou de ambos os pais, avós esses que já estão numa idade avançada e que não conseguem, portanto, prover as necessidades básicas do seu agregado familiar. Então, estas crianças, portanto, estão sujeitas a um sem número de dificuldades e por conta dessas dificuldades, muitas vezes não têm acesso à escola, não têm acesso à educação. E, portanto, esta questão da falta de acesso à educação arrasta para ela um peso muito grande e ela vai carregar consigo a pobreza, vai carregar consigo o ciclo de pobreza que se vai transmitindo de geração para geração. E, portanto, ela não se liberta desse ciclo de pobreza e, portanto, podemos continuar a ter crianças que vivem, nascem, vivem e envelhecem e geram mais crianças num contexto de pobreza absoluta. E esta é uma preocupação nossa, ver até que ponto todos nós podemos ajudar estas crianças a romperem, e estes agregados familiares a romperem com o ciclo de pobreza intergeracional. Sem dúvida, eu recordo aqui uma vez mais os vários programas que Carla mencionou há pouco, programas de educação para a cidadania, ajuda humanitária, assistência social e também contribuições financeiras, que será sempre um valor acrescentado e um valor inestimável para também apoiar toda esta situação que de facto todos nós poderemos também dar o nosso contributo, e aqui tenho recebido aqui alguns comentários que indicam isso mesmo, que de pessoas que já fazem esse contributo, e eu novamente apelo em nome também da AMI para esta realidade que estamos a viver e vai se acentuar a nível mundial, para também estarem muito atentos a todas as iniciativas que a Unicef e a AMI fazem no local, no terreno, e através também para estarem cada vez mais atentos a todas as plataformas onde essas iniciativas estão a decorrer. Quando falo de plataformas, estou a falar de plataformas que estão ao nosso alcance e que estão muito por acima de nós, que são as plataformas online e que são também formas muito fáceis e muito rápidas de apoiar. Quero aqui agradecer já nesta reta final do nosso direto, agradecer uma vez mais à Carla Mendonça, que está na Unicef em Moçambique. Gostaria só de lhe perguntar como é que tem sido este desafio de trabalhar há mais de 15 anos para a Unicef em Moçambique? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque de facto vejo que há um interesse cada vez maior de pessoas com vontade de ajudar, de apoiar, que depois sentem que respondendo ao apelo, trabalhando para uma organização como a Unicef ou outra das Nações Unidas, poderiam estar a dar o seu contributo. Portanto, é extremamente gratificante, sobretudo porque nós conseguimos avaliar o trabalho, conseguimos ver o impacto que o nosso trabalho tem. Não imagina quão gratificante é
ver o sorriso de uma criança depois de ter sido resgatada, depois de ter sido apoiada, quão gratificante é sentir que temos pessoas de boa vontade em todo o mundo que estão dispostas a apoiar e nós apenas servimos como veículos de transmissão desse apoio, emprestando todo o calor que vemos que essas pessoas dispensaram para essa criança. Portanto, para mim é fundamental porque consigo olhar para aquilo que somos, avaliar aquilo que fomos e também com muita esperança, otimismo de que dias melhores virão, planificar o que vamos ser. Portanto, é um trabalho muito, muito intenso, muito forte, mas também muito gratificante, porque como pessoa humana acabo crescendo com o trabalho. É um aprendizado, é uma escola da vida bastante forte e muito, muito impactante. E tal como estava a referir, é de facto 15 anos, mais de 15 anos ao serviço aqui da proteção do direito da criança, e eu recordo uma vez mais que a ONU declarou este ano como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Carla, resta-me agradecer a si, à Unicef em Moçambique, à Unicef em Portugal, em nome de Vera Lança, do Francisco, que nos ajudaram aqui a agilizar toda esta nossa logística para que este direto fosse uma realidade. E eu agradeço a todos e deixa-me só aqui ir mais aqui um bem-aja da nossa colega Helena Andrade, que está na Madeira. Muito obrigada, Carla, uma continuação desse trabalho extraordinário que tem feito pela proteção da criança e desejar-lhe todo o sucesso e continuação também de muito... De boas novas e de muito, muito trabalho com bons resultados como tem sido ao longo destes mais de 15 anos. Muito obrigada e nós despedimos por hoje aqui de mais um AMI Conversas Terreno. Voltaremos brevemente para mais um direto aqui nas nossas redes sociais. Muito obrigada e a todos. Muito obrigada. Obrigada.